Seja bem-vindo ao canal do Professor Dester. Se gostar desta aula, deixe seu like para me sinalizar que este conteúdo lhe interessa. Também faça seu comentário dizendo que outro conteúdo gostaria de ver aqui no canal. Inscreva-se no canal ativando as notificações para ser informado de novas aulas. Uma boa aula! O controle de tensão, que está dentro do assunto estabilidade de tensão, é uma ação, um conjunto de ações executadas para manter o perfil da tensão dentro de limites especificados. Mas que limites é esse? Então, nós utilizamos o cálculo de fluxo de potência para estabelecer esses limites. Por isso que essa ferramenta é tão importante. Com base nesses cálculos é que nós estabelecemos os limites, os perfis de tensões adequados. O controle de tensão ele está fortemente associado ao suporte de reativos. O que significa isso? Eu tenho que ter à disposição equipamentos que gerem potência reativa no sistema, gerem ou consumam potência reativa. Quais equipamentos são esses? As próprias unidades geradoras funcionam como suporte de reativos, porque como elas são máquinas síncronas, elas podem operar consumindo ou fornecendo potência reativa para o sistema. É uma fonte importante. Mas além delas existem os bancos de capacitores, que geram potência reativa, os bancos de reatores que consomem potência reativa, e eu preciso de ambos, os compensadores síncronos, que são máquinas síncronas, com o mesmo padrão construtivo dos geradores, com o único objetivo, e elas são construídas com o único objetivo de fornecerem potência reativa para o sistema. E os dispositivos FACTS são dispositivos que permitem um controle rápido e automático do fluxo de reativos no sistema. Esses FACTS são baseados em componentes de estado sólido, sejam eles tiristores ou IGBTs, que são transistores, e através de um sistema, de uma lógica e de um sistema de controle sofisticado, eles fazem o suporte de reativos, ou seja, geram ou consomem reativos do sistema de forma automática para manter o perfil da tensão dentro dos limites estabelecidos. E isso eu já comentei, né? Ele é construído com bancos de reatores, bancos de capacitores e um sistema de controle de disparo baseado em tiristores ou IGBTs, um sistema de controle de disparo desses tiristores e IGBTs, de forma a possibilitar geração ou consumo de reativos de forma automática ou manual. Posso atuar manualmente, mas muito bem, eles são muito eficazes e eficientes nessa tarefa. Bom, geralmente o controle de tensão ele é executado de forma local, através do que? Da atuação em geradores, veja, comentei sobre isso, compensadores síncronos e estáticos. Então, os FACTs são esses compensadores estáticos. Chaveamento de bancos de capacitores e reatores ou indutores e transformadores com variação de tap em carga, os LTCs, Load Tap Changer, ou seja, capacidade de mudar o tap, a relação de transformação com o transformador ligado. Então, existem os transformadores de alta potência, grande parte deles vem a eles acoplado um LTC, ou seja, permite-se a variação da relação de transformação desses transformadores em carga. Isso possibilita um controle de tensão bastante eficaz.
Os controles centralizados são muito eficazes. Inclusive no Brasil, o controle da tensão no sistema elétrico de potência de extra alta tensão, ele é centralizado. Quem realiza isso é o ONS. O controle de tensão da rede de distribuição e de subtransmissão, esse é descentralizado, é de responsabilidade de cada companhia distribuidora. Mas o controle da malha principal do sistema de transmissão, o controle da tensão, ele é centralizado no Brasil. E muito bem feito, muito bem estruturado. As vantagens de ser centralizado é que isso permite a melhor utilização dos controles e os recursos para manter o controle da tensão dentro dos limites especificados. Estabilidade de tensão, então agora detalhando um pouquinho mais, é a propriedade do sistema de, após sofrer um distúrbio, ou seja, entrar numa instabilidade, é a capacidade, então a estabilidade de tensão é a capacidade desse sistema de, após sofrer um distúrbio, retornar com as tensões próximas, valores das tensões próximos aos valores de equilíbrio, dentro de certos limites. Então, a instabilidade de tensão, ou chamado colapso de tensão, é caracterizado pela queda descontrolada da tensão. Então, a estabilidade é a capacidade do sistema de se manter em equilíbrio de tensão, ou seja, a tensão, mesmo após um distúrbio, uma perturbação, ela não vai variar muito além daqueles valores de equilíbrio pré-estabelecidos. E quando eu entro numa região de instabilidade ou colapso, aí eu tenho uma queda descontrolada da tensão. Sempre queda. Tá? Aí a instabilidade de tensão ela se caracteriza pela queda descontrolada da tensão. A estabilidade de tensão cobre uma grande gama de fenômenos, ela é muito complexa, tá? E por isso até mesmo ela tem diferentes significados, dependendo da área de atuação dos engenheiros. Então veja que eu tenho pelo menos dois aqui. Pode ser um fenômeno rápido se considerarmos motores de indução, links de corrente contínua, ou pode ser um fenômeno lento se o interesse for a ação dos LTCs, dos Load Tap Changers, veja, ou então ações em cima de geradores. Então depende do fenômeno, depende do estudo em que o engenheiro esteja feito, ele pode enxergar o fenômeno de tensão, de estabilidade de tensão, o estudo de uma forma. Tá? Muito bem. Aqui nós temos um exemplo de colapso de tensão. Esse colapso de tensão ele ocorreu no sul da Flórida em 1985. Faz muito tempo. Mas foi um colapso muito importante, porque ele trouxe sérias repercussões lá para esse sistema. Ele durou 4 segundos. Então é considerado um colapso, considerado um fenômeno de curto prazo, 4 segundos, e está aqui representado. Veja o que aconteceu. Nesse eixo nós temos o tempo, neste eixo nós temos a magnitude da tensão em kV, e aqui nesse eixo nós temos a frequência. Então, quando nós olharmos o gráfico da frequência, nós temos que observar este eixo. Quando nós estivermos olhando o gráfico da tensão, nós temos que observar este eixo. Então, veja o que aconteceu com a tensão, que é o nosso foco. Eu acredito aqui, pelo valor que ela estava antes da perturbação, do colapso,
que a tensão nominal aqui seja 230 kV. Então ela estava aqui em torno de 230 kV. Houve uma perturbação grave no sistema que levou a tensão a quedas constantes. Então veja, o colapso de tensão ele caracteriza por isso. Há até uma pequena oscilação aqui, né? Mas a tensão tende sempre a cair a valores bastante reduzidos em relação ao valor nominal. Veja que ela chegou aqui a pouco mais de 100 kV, sendo que o valor nominal é 230 kV. Então nós tivemos mais de 50% de queda em termos percentuais do valor da tensão. E associado a isso também houve variação de frequência, porque normalmente é isso que acontece. Quando há um distúrbio, uma perturbação grave no sistema elétrico, eu sempre vou ter os dois fenômenos conjugados, variação de frequência e colapso de tensão. Esse outro fenômeno aconteceu no oeste da França em 1987. Veja, esses dados são antigos, mas isso não importa, porque a eletricidade e a física, ela jamais vai mudar, né, o seu estudo. A forma de você estudar continua sendo a mesma. O que nós evoluímos? É na tecnologia de detecção e de correção desses fenômenos, isso sim. Mas o fenômeno em si, a origem dele e as características elétricas desse fenômeno sempre vai ser, não vai mudar nunca, porque é um fenômeno físico, a menos que aconteça alguma mudança na nossa física, o que, diga-se de passagem, é praticamente não, é impossível, né? Veja só, aqui nós temos então no oeste da França um colapso de tensão de longa duração, ele durou entre 6 e 7 minutos. E aqui esses nomes aqui são nomes de subestações. Normalmente eu faço estudo de colapsos de tensão de uma rede, mas eu posso analisar subestação por subestação o que aconteceu, que é o caso aqui. Então veja aqui que eu tenho aqui várias subestações e tem os momentos onde acontecem o desligamento. Tripping é desligamento. Então eu tive o desligamento de uma subestação aqui, ó, cor de mais 4, né? É uma parte dessa subestação aqui, certo? Pode ser uma usina também, viu, pessoal? Eu não sei exatamente o que é, se é uma subestação ou se é uma usina, mas não é, isso não é relevante. O importante é saber que isso aqui certamente é uma fonte de potência reativa. É uma fonte de potência reativa e ela se desligou nesse momento. Quando eu perco suporte de potência reativa no sistema, eu tendo a ter colapso de tensão. Em seguida eu tive o desligamento dessa subestação chamada Chinon 3. E aí, a partir daqui, eu comecei a ter os colapsos de tensão em todas as subestações. Nesse momento aqui, olha só que interessante, isso é uma providência para tentar restabelecer o sistema. Aqui o sistema estava em estado de emergência. Então eu tenho que passar por um restabelecimento para voltar ao estado normal. O restabelecimento aqui, a ação de restabelecimento é cortar carga, desligar cargas. Significa o quê? Desligar um bairro, uma cidade, um estado inteiro até, para permitir que o sistema volte às condições normais, volte à condição normal de operação. Passa pelo estado de reestabelecimento. Então aqui dá para ver bem a situação de restabelecimento. E veja que isso acontece, esse eixo aqui está em minutos. Então demorou aqui em torno de 1 hora, não diria menos, né? Porque veja, aqui eu estou no tempo de 40 minutos e aqui eu estou em torno do tempo de 50. Então são 10 minutos
que demorou para haver a tomada de decisão, o corte de carga, e aí nós tivemos o restabelecimento. Esse corte de carga, esse desligamento das cargas, ele pode ser automático ou manual. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja estas duas sugestões para aprimorar ainda mais seus conhecimentos.